Você já se sentiu constantemente cansado mesmo dormindo o suficiente, com a mente mais lenta, mas sem saber onde está o problema? Eu também já fui assim. Até perceber que não era a vida excessivamente estressante, mas sim pequenos hábitos diários que estavam silenciosamente desgastando meu corpo. A verdade é, você não está vivendo errado. Você apenas está repetindo comportamentos que parecem inofensivos. Neste vídeo, vou apontar hábitos que talvez você tenha pelo menos 3 deles e como eles estão fazendo seu corpo pedir socorro sem que você perceba. Se você entender cedo, pode parar antes que tudo vá longe demais. Você fica sentado mais de 6 a 8 horas por dia? Se a resposta for sim, então, ficar sentado faz mal à saúde? Já não é mais um aviso, é uma realidade que está acontecendo com você. Quando você permanece sentado por muito tempo, o sangue no corpo começa a circular mais lentamente, acumulando-se na parte inferior como água parada. Isso faz com que o corpo entre em um estado de inércia, enquanto o metabolismo diminui significativamente. É por isso que muitas pessoas não comem muito, mas ainda assim ganham peso, porque o corpo praticamente desliga o modo de queima de energia. Eu também já pensei que apenas ir à academia seria suficiente para compensar, mas a verdade é que se você fica sentado o dia todo, 1 hora de exercício não compensa 8 horas de inatividade. E muitos estudos até chamam o hábito de ficar sentado por longos períodos de o novo cigarro, devido ao seu impacto silencioso, mas extremamente perigoso. A solução não é complicada. A cada 30 a 45 minutos, levante-se e caminhe um pouco. Uma dica simples é beber água regularmente para que o próprio corpo o obrigue a se movimentar. Não espere até sentir dores nas costas ou o corpo pesado para mudar. Assim que este vídeo terminar, levante-se e dê alguns passos. Você já aumentou o volume ao máximo só para curtir mais o som? Se sim, então, ouvir música em volume alto não é apenas um hábito. É uma forma silenciosa de destruir a sua audição. Dentro do seu ouvido existem células ciliadas minúsculas cuja função é transformar o som em sinais enviados ao cérebro. Mas o problema é, uma vez que essas células são danificadas, elas nunca mais se regeneram. Sons acima de 85 decibéis já começam a causar danos, e os fones de ouvido podem facilmente ultrapassar esse nível sem que você perceba. O mais assustador é que esse dano não dói. Não há aviso. Só quando você começa a ouvir zumbidos ou precisa pedir para as pessoas repetirem, aí já é tarde demais. Muitos estudos mostram que a geração Z está desenvolvendo uma audição envelhecida mais cedo do que as gerações anteriores, justamente por causa desse hábito. A solução é simples. Aplique a regra 60/60, ouvir a 60% do volume por, no máximo, 60 minutos. Se você quer uma boa experiência sonora com segurança, use fones com cancelamento de ruído para não precisar aumentar tanto o volume. Não espere até que o mundo ao seu redor comece a ficar mais silencioso. Diminua o volume hoje mesmo. Você dorme de bruços? Se sim, então, dormir em posição errada não é apenas um hábito, é uma forma silenciosa de maltratar sua coluna todas as noites sem perceber. Quando você dorme de bruços, o pescoço é forçado a virar para um lado para que você possa respirar, e você mantém essa posição por horas. Isso faz com que a coluna seja comprimida, o pescoço torcido e os nervos pressionados. Pode não parecer algo grave, mas é a repetição noite após noite que se torna o problema. Eu também já pensei que dormir o suficiente era o bastante, mas na prática, dormir na posição errada me fazia acordar com o pescoço rígido, dor nas costas, formigamento nos braços e, com o tempo, isso se acumulou em problemas mais sérios como desalinhamento da coluna ou dor crônica. A solução não é tão difícil. Tente dormir de lado ou de costas para manter a curvatura natural da coluna. Uma dica é usar um travesseiro adequado para sustentar o pescoço, ajudando você a não voltar inconscientemente à posição antiga. Não deixe que o sono que deveria ajudar na recuperação se torne a causa de danos. Hoje à noite, experimente mudar a posição e sinta a diferença. Você já adiou ir ao banheiro só porque estava ocupado ou simplesmente com preguiça de se levantar? Se sim, então, segurar a urina é muito mais perigoso do que você imagina. Quando o corpo envia um sinal, isso não é uma sugestão, mas um alerta. Se você continua ignorando, a bexiga acaba sendo excessivamente distendida, como um elástico esticado repetidas vezes. Com o tempo, ela perde a elasticidade
e deixa de funcionar com a mesma eficiência. As consequências não se limitam ao desconforto. A urina retida por muito tempo se torna um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, levando a infecções urinárias. Pior ainda, você pode gradualmente perder o controle da micção, um problema que ninguém quer enfrentar. Eu também já pensei que segurar um pouco não faz mal, mas esse pequeno hábito acabou se acumulando em um grande problema ao longo do tempo. A solução é simples: vá ao banheiro assim que o corpo sinalizar. Uma dica é criar o hábito de ir em horários fixos para evitar ignorar os sinais. Não subestime o que o seu corpo está tentando dizer, porque às vezes é um verdadeiro pedido de socorro. Você rói as unhas quando está ansioso? Se sim, então roer as unhas não é apenas um mau hábito, é uma forma de você estar introduzindo bactérias no seu corpo todos os dias. As mãos entram em contato com tudo: celular, teclado, dinheiro, maçanetas. E quando você rói as unhas, todas essas bactérias vão direto para a sua boca. Além disso, esse comportamento danifica a pele ao redor das unhas, criando portas de entrada para infecções mais profundas, causando inflamação e dor. Eu também pensava que era apenas um reflexo inconsciente causado pelo estresse, mas na verdade, é um comportamento ligado à ansiedade. Quanto mais estressado você está, mais tende a repeti-lo. Com o tempo, isso não afeta apenas a saúde, mas também pode danificar os dentes e comprometer a aparência das mãos. A solução não é simplesmente parar de uma vez, mas substituir o hábito. Você pode usar uma bola anti-estresse ou simplesmente manter as mãos ocupadas com uma caneta ou pequenos objetos para interromper esse ciclo. Não subestime essas reações pequenas quando você está sob pressão. Da próxima vez que estiver estressado, observe o que suas mãos estão fazendo. Você tem o hábito de deixar uma luz acesa ou um brilho fraco no quarto enquanto dorme? Se sim, então, luz durante o sono pode estar silenciosamente prejudicando a qualidade do seu descanso todas as noites. Quando escurece, o seu corpo começa a produzir melatonina, o hormônio que ajuda você a dormir profundamente e se recuperar. Mas basta uma pequena fonte de luz para que esse processo seja imediatamente inibido. O seu cérebro é enganado, acreditando que ainda é dia, fazendo com que o sono se torne leve, interrompido e pouco restaurador. Eu também pensava que dormir 7 a 8 horas era suficiente, mas ao dormir com luz, eu ainda acordava cansado, sem energia. Com o tempo, isso não apenas desregula o sono, mas também afeta o humor, deixando você mais irritado, com menos controle emocional e até propenso ao ganho de peso, mesmo sem mudar a alimentação. A solução é simples: apague todas as luzes ao dormir. Uma dica é usar cortinas blackout ou uma máscara de dormir para garantir que nenhuma luz entre. Não deixe algo tão pequeno quanto a luz comprometer todo o seu processo de recuperação. Hoje à noite, experimente dormir no escuro total. Percebe? Nenhum desses hábitos faz você desmoronar imediatamente, mas é justamente por isso que você tende a subestimá-los e repeti-los todos os dias. Seu corpo não quebra, de repente ele apenas vai acumulando aos poucos, até que você não consiga mais voltar ao que era antes. Não estou dizendo que você precisa mudar tudo hoje, mas se você reconhece em si pelo menos 3 desses hábitos, então isso já não é coincidência. É um sinal real. Comece pelo menor deles e faça isso ainda hoje, porque quem vence não é quem é perfeito, é quem começa mais cedo do que os outros.